Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Aqui Tem Vaga, onde durante todo o mês de março recebo importantes nomes, mulheres inspiradoras. Afinal, falamos também hoje, principalmente, de mulheres na liderança. Recebo Rachel Maia, fundadora da RMN Consult, e Gabriela Comazetto, Head de Soluções Globais para Negócios do TikTok na América Latina. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui. Prazer enorme. Muito obrigada. Mulheres na liderança. Gabriela, acho muito importante sempre a gente ter esse olhar não só do chegar lá, mas de como chegar, né, da trilha. Qual a seu resumo de história, a sua contribuição inicial para a gente aqui, só para nosso telespectador já ficar super bem inspirado de início? Bom, eu fiz administração de empresas e logo no comecinho da faculdade eu fui trabalhar na internet. Estava nascendo a internet no mercado brasileiro, fui trabalhar no Fulano, era um site de entretenimento, não sei se a Rachel vai lembrar. Da nossa época, e me encantei por esse mundo de internet, fiquei alguns anos lá, depois eu fui para a Ambev, trabalhei quase 5 anos na Ambev, saí da Ambev e voltei para o universo digital na Microsoft, trabalhei 9 anos na Microsoft, aí fui Twitter, fui Facebook e agora eu tô no TikTok. Geração Z totalmente interligada, né? Olha, Rachel, já vou aqui, ó. Tem a leitura, mas nada melhor do que ouvir da fonte. Coisa essa boa. Questão do caminho até a cadeira número 1. Rachel, sua trajetória também muito inspiradora. Queria te ouvir inicialmente. É assim, eu já vou começar com um recado muito direto e objetivo. Seu caminho até a cadeira número 1 é aquele que você decidiu. O meu caminho até a cadeira número 1, em um dado momento da minha vida, foi ser CFO, sim, da Tiffany. Eu me dediquei, peguei o meu dinheiro da rescisão, que eu era CFO da 7-Eleven, me dediquei 100% para mim, fui para o Canadá, fiquei lá 1 ano e meio fazendo house cleaning e estudando. Eu precisava saber falar inglês. Meu inglês básico era the book is on the table, era o verbo to be de escola pública. Então eu queria trabalhar em empresas globais aonde eu era reconhecida. Então foi isso que eu fiz na minha carreira. Quando voltei para a Tiffany. Me apliquei e fui para CFO. Foi quando eu comecei a entender que era importante compartilhar histórias. Foi aonde começaram a me prospectar para que eu pudesse escrever parte da minha história. E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, não, eu tenho muitas misérias, né? Eu me via com muitas misérias naquele momento. E aí eu fiquei por aproximadamente 8 anos na Tiffany, 5 anos como CFO, 3 anos como presidente, e aí depois desse tempo eu fui embora para os Estados Unidos, fiquei mais um tempo estudando, fiz Harvard, fiz aperfeiçoamento em negotiations em Harvard, voltei, fiz mais um aperfeiçoamento aqui, depois que eu voltei e entrei na Pandora. Fiz aperfeiçoamento e CEO e presidentes na FGV e entendi que existia um mundo muito restrito para as mulheres, mas que nós tínhamos que encontrar o nosso caminho, porque nós temos que entender que o caminho ele tá lá. É difícil, mas ele tá lá. E esse caminho da minha cadeira número 1 é o que vai fazer a diferença naquela escolha no final do dia. A escolha é minha, não pode ser a tua imposição para a minha vida. Este é o processo. Então, sim, hoje decidi, estou como conselheira de grandes empresas, porque a minha trajetória, a minha jornada me permite estar hoje como conselheira e mentoro mulheres que querem também trilhar este caminho de alta liderança e ir para conselho. Com certeza. Alta liderança e aperfeiçoamento que a Rachel cita, não é, Gabriela? É muito importante a gente sempre olhar e eu acho que nesse universo das Big Techs, que você domina como ninguém, nessa questão aí de estar à frente, já ter trabalhado em plataformas diversas, traz um engajamento, uma experiência também nessa área e além dela, né, Gabi? Com certeza. É um mundo, como a Rachel estava falando, super desafiador. Começar nesse universo da internet foi um misto de paixão e de querer conhecer o novo. Eu acho que a gente está num universo que muda o tempo todo e a gente tem que estar
habilitado a acompanhar todas essas mudanças numa velocidade surreal. E aí cada passo da minha jornada me ajudou a conhecer esses momentos novos, a conhecer culturas diferentes, a ganhar aprendizados em cada uma dessas culturas. Mas acho que o principal de toda a jornada são as pessoas, né? A gente constrói toda a nossa carreira, a gente constrói tudo que a gente é como pessoa, nossos valores, nossos aprendizados, através das pessoas que a gente encontra ao longo da jornada. E eu tenho muita sorte de, ao longo dessa jornada, ter encontrado muita gente incrível, ter fortalecido todas essas alianças que me trazem até aqui. Então, ter as pessoas e conseguir agregá-las ao longo da jornada faz muita diferença. Como eu falei, é tudo através delas, né? Tudo por elas e através delas. E eu tenho muita sorte, privilégio de estar rodeada não só de mulheres maravilhosas que me inspiram e que me puxam em muitos momentos, mas também de homens maravilhosos que alavancaram minha carreira, dividiram muito do seu aprendizado. E tecnologia é minha paixão, né? Eu fiz essa trajetória toda ao longo de tecnologia, é minha paixão. Todo mundo, quando me pergunta, eu falo, tem que aprender, porque não tem jeito, a tecnologia está mudando o mundo e vai mudar cada vez mais numa velocidade surreal, então a gente tem que saber lidar com ela e aprender com ela, cada um dentro da sua essência, mas obviamente entendendo toda essa transformação do mundo. Afinal, não há Você pensamento me permite limitante. fazer um complemento Nem naquilo precisa que a pedir, Gabi hein? Por favor. trouxe? Até ontem, como presidente, e muito focada em resultados, nós tínhamos o resultado, né, no centro da conversa. Hoje, com toda a transformação cultural que nós vivemos, o resultado continua sendo importante, mas pessoas passaram também a fazer parte do centro estratégico. Então é resultado e pessoas. Com certeza. E a pluralidade destas pessoas passaram a ser parte da agenda. Então essa diversidade desta nossa conversa, essa diversidade que nós estamos levando para o telespectador, de abrir este horizonte e olhar de uma forma, de uma perspectiva, não só falar de mulher, que é muito importante, mas para que a gente fale hoje e para que amanhã seja parte apenas da história, para que a gente possa para que nós possamos ser protagonistas de uma mudança, para que amanhã a gente não precise só celebrar o mês da mulher. Mas este centro, este resultado e pessoas, hoje nós precisamos trilhar uma jornada de como fazer, estar contido neste centro estratégico. E isto é uma jornada, isto é uma mudança de mindset, isso deve ser uma ambição. Nós temos que ter como ambição. E esta ambição deve ser vista com humildade, porque o que nos trouxe até aqui não é necessariamente o que vai fazer com que a história se transforme nos dias vindouros. E esta humildade nós temos que refletir todos os dias. Como que eu tenho que me despir, né, de todo aquele conhecimento, eu com 32 anos de conhecimento de mercado, a Gabi com muitos anos também de mercado, nós fazemos parte da mesma geração, né, Gabi? Como que eu me dispo de toda essa experiência e abro espaço para essa nova geração e para conversar com eles, sentando aqui, ó, olhando aqui, ó, como par, para que essa inovação possa adentrar e juntos, de forma coletiva, nós possamos fazer uma sociedade muito mais igualitária, né, com ações equânimes. Então, este é o processo de resultado, aonde tem resultados e pessoas no centro. Ter voz com propriedade, não é, Rachel? Que eu acho também é muito importante essa busca, essa união da potência que você citou anteriormente na sua fala, também com a participação que a Gabriela cita e, claro, com um bom resultado. Só ser, não apenas parecer e, sobretudo, mostrar realmente a que veio nesse sentido, né? De aperfeiçoamento, de buscas, enfim, você ser o autor da sua própria história. É muito importante. Eu acho que você traz esse apontamento, e hoje como conselheira, hoje como fundadora da RM Consulting, uma empresa que leva soluções ESG
para as empresas, eu sinto uma vontade, elas do outro lado, como consumidora, de um entendimento. Mas muitas vezes a necessidade da entrega de resultado é tão latente que fica muito complicado onde escolher, como escolher, em que momento escolher. E nós não podemos ignorar que nós estamos vivendo um ano muito desafiador. 2023, nós estamos num momento de transição. E isso tudo faz parte de uma balança. E aí as empresas estão num processo de adequação da Agenda 2030, onde empresas de capital aberto que fazem parte da Bolsa de Valores, elas precisam se adequar, um exemplo, à Resolução 59, onde ela traz a obrigatoriedade de ter mais equidade no quadro de liderança, que é necessário ter mais mulheres. É necessário ter mais diversidade étnico-racial, de pessoas com deficiência, de gerações. Isso tudo faz parte deste momento que nós estamos vivendo. Então, é um momento de transformação que tem um depara que é bem desafiador. Então, é este consumidor que entra num web page ou em uma loja, que quando ele não se vê atendido, ele não volta. Ele não se reconhece. Não impor, mas claro, buscar, né, o que nem deveria ser discussão, mas a gente ainda tem essa trajetória. Gerar oportunidades. Sim. E opções, claro. A gente fala muito do mundo digital, não é? Do físico e digital. Espetacular. E o e-commerce, que ela citou, por exemplo, numa questão consumidor, como ele também impõe bastante isso para o que a empresa vai entregar, é muito interligado, obviamente, a todo esse universo da internet, da tecnologia. Gabriela, sem contar com a influência das próprias redes sociais e plataformas. E tudo isso também é um universo amplamente discutível e, claro, benéfico do ponto de vista positivo sempre, né? Com certeza. A gente viu, a pandemia provocou uma aceleração muito grande nessa transformação, né? Trazendo muita gente nova para o universo digital, muita gente fazendo a primeira compra online na pandemia, com todas as restrições que a gente teve, com o varejo fechado. Então, a pandemia foi benéfica nesse sentido, de aceleração dessa transformação digital. No TikTok, o que a gente vê como plataforma, a gente tem muitas comunidades dentro da plataforma, então desde uma Beauty Talk, uma Food Talk, uma Book Talk, então comunidades reunidas ao redor de assuntos de interesse, e isso está transformando o consumo. Está transformando o comportamento, está transformando cultura e transformando o consumo. Então, você pega a comunidade do Book Talk, por exemplo, é uma comunidade reunida para dividir livros, dicas de livros, eles dão, enfim, resuminhos de livros e está fomentando a cultura da leitura. Você vai num ponto de venda aqui em São Paulo, numa livraria, e tem uma seção dedicada ao Book Talk, aos livros que estão bombando no TikTok. Então é uma transformação da comunidade através de uma plataforma, assim como outras também favorecem isso, e que gera consumo, né, que impulsiona uma indústria. A gente teve a Bienal do Livro no ano passado, e eles falaram que boa parte do sucesso da Bienal foi o Book Talk, né? Porque as pessoas estão voltando a ler. A gente está fomentando a cultura. Eu estava nos Estados Unidos semana passada e eu entrei numa livraria e a sessão inteira inicial da livraria era Book Talk. Os livros que bombam na plataforma. Então, a gente vê esse universo digital acontecendo, né? Não é só mais o físico ou só o online. As pessoas transitam entre os ambientes o tempo todo. O online leva para o offline e vice-versa. Então, você tem essa comunicação acontecendo o tempo todo e fomentando cultura, fomentando indústrias e transformando o comportamento. Nós temos que ter ambição e ação e comprometimento. Se nós pegarmos essas três, potências e colocarmos de forma prática, nós vamos ver que os direitos humanos estão aí para uma sociedade justa. Mas nós temos que ter ações equânimes. Caso contrário, é um discurso bonito.
Rachel, eu acho também importante a gente falar a respeito não só da diversidade de gênero, que por si só, mas também diversidade racial, diversidade no sentido geracional. A gente tem a diversidade com sua com seu amplo significado da palavra e também ações necessárias para que ela realmente venha à prática. Quando falamos disso, seja essa mulher no início de carreira, seja essa mulher buscando o seu planejamento de carreira a ser concretizado, como é que a gente enxerga os desafios? Porque muitas vezes a dúvida e o medo ele faz parte da vida, né? Só que não pode paralisar a nossa vida nunca. E ser mulher carrega seus desafios e, sobretudo, essas questões também que a gente precisa estar sempre, né, lutando, sororidade sempre bem-vinda. Qual a sua visão sobre planejamento de carreira, sentido mulher ou independente de gênero, mas assim, vida? A mulher, você fez uma pergunta muito objetiva, eu vou responder de forma objetiva, se você me permitir. A mulher negra já está tomando, já está se posicionando entre cotas, que é um processo transitório. Eu tive a feliz oportunidade, há 3 dias atrás, de ser abordada por 2 meninas negras na porta da escola da minha filha, que ficaram extremamente felizes de falar assim: Rachel, nós somos bolsistas. Eu estou tão feliz de estar aqui e te encontrar, e trouxe meu livro para que eu pudesse autografar. Sabe, esse orgulho, sabe, de pertencer, é isso que nós temos que ter. De forma simples e objetiva. Não é favor. Mandela, em 2005, num discurso em Joanesburgo, ele falou assim que ajudar ao pobre não é caridade, é a nossa responsabilidade. Então, como que eu estou fazendo isso? Eu traduzo essa pobreza para as mulheres das periferias, aonde 89% são mulheres pretas e mães solo. A conta não está fechando. Então, nós temos que ter um olhar propositivo a isso. Então, não estou dizendo que eu vou ter um OPEX, eu estou dizendo que eu vou ter um investimento propositivo a tal. Então, por isso que sim, o Instituto Capacita-me vai até as ruas de forma propositiva captar mulheres. Por isso que sim, a RM Consulting, na sua área de Talent Acquisition, vai até cruza as pontes e vai até as periferias, aos lugares que nós acreditamos que tenham os talentos e trazemos para nós, para que nós possamos oferecer para as empresas. Esta é a transformação. Então, existe um sonho, e existe esse sonho da mulher de poder também galgar espaços de liderança. Mas na outra mão eu vejo que existem empresas, consultorias como a RM Consulting, que estão abrindo espaços para que elas possam planejar e executar. Muitas vezes não sai conforme elas sonharam, mas aí nós abrimos espaços de letramento. Aí nós damos não com a especificidade da empresa, mas com a importância do mercado de trabalho. Nós damos treinamento em parceria junto com o INSPER, Mackenzie, PUC, USP, Zumbi e assim por diante, para que a gente possa potencializar, empoderar através de conhecimento. Então é isso. Então existe sim toda uma trajetória para que a gente possa trazer estes talentos para o mercado, através de processos de aceleração. A RM Consulting tem feito em algumas empresas processos de aceleração para criar pool de talentos. E alguns processos de aceleração focado em mulheres. Olha que fantástico! Muito inspirador. Estas são ações propositivas. Por isso que eu vou repetir para todos que estão aqui nos ouvindo, nós temos que ter ambição e ação e comprometimento. Se nós pegarmos essas 3, potências e colocarmos de forma prática, nós vamos ver que os direitos humanos estão aí para uma sociedade justa, mas nós temos que ter ações equânimes.
Caso contrário, é um discurso bonito. E não passa disso, É né, isso. Gabriela? Não, eu só ia complementar, porque você perguntou de gerações, Sim. né? E eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de troca e de aprendizado com todas as gerações. Eu acho que quando eu comecei a minha carreira, a gente sempre olhava para o mais velho como fonte 100% de sabedoria. E hoje eu vejo o quanto o jovem agrega para mim, né? O quanto a troca com as gerações mais novas também agrega. Eles nasceram numa era da tecnologia, né? Isso faz parte do DNA deles. Então eu tenho 4 meninas em casa que me ensinam tanto ou mais do que eu ensino para elas, porque elas respiram esse universo novo, elas acompanham as transformações com uma velocidade muito maior do que eu, então são fonte de inspiração. Então eu acho que quando a gente olha para as gerações, a gente tem muito para aprender com cada uma dessas gerações e trocar mesmo. E aí você falou de uma coisa de culpa. Eu acho que a mulher, a gente nasce com a culpa, né? Quando a gente vira mãe, a gente tem essa culpa mais enraizada. A gente estava até falando de terapia, de como trabalhar isso, né? Mulheres executivas com filhos em casa. Para mim é um desafio, eu viajo bastante, eu cuido da América Latina. Então eu tive que por muito tempo lidar com esse sentimento, porque sim, a carreira para mim é super importante, obviamente minhas filhas são prioridade, mas como é que eu gerenciava tudo isso? E eu acho que criar uma rede de apoio, se fortalecer através de pessoas, ter parceiros, parceiras, né? Pessoas que te ajudam nessa jornada e quando você fraqueja, te empurram para frente, é fundamental. Eu acho que a gente vai ter muitos momentos porque não somos super mulheres, somos mulheres que querem fazer muito bem feito, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional, mas a gente vai encontrar muitos desafios no caminho. E ter essa rede é fundamental. Quando eu vim para o TikTok para assumir, para fazer o lançamento da operação de negócios no Brasil, em dezembro de 2020, no meio da pandemia. E eu cheguei e falei, quando eu estava na conversa, como é que eu vou fazer isso através de uma tela? A gente estava aprendendo a trabalhar via uma tela. E eu tive muita gente que falou, vamos embora, a gente vai fazer com você, vamos te ajudar. 6 meses depois, meu chefe falou, agora você assume a América Latina e vai abrir operação na América Latina. E eu, mas como é que eu vou fazer isso? De novo, através de uma tela e montar um time, ir para o mercado, lançar uma operação. E de novo foram as pessoas que, vambora, Gabi, é óbvio que você vai dar conta. Então, a gente sempre vai ter esses momentos de será que eu dou conta? Né? Como é que eu diminuo a minha culpa por estar tão fora? É encontrar a rede de apoio, é se fortalecer através de pessoas, ter as pessoas que você confia, usar o seu feeling, porque a gente amadurece, a gente vai construindo um feeling muito grande. Acho que a mulher tem esse poder, confiar nele e fazer, e acreditar que vai dar certo. Eu sou super positiva, eu acredito que sempre vai dar certo. Então eu me certifico também de que eu tô com as pessoas que têm os mesmos valores e esse mesmo objetivo, e a gente vai fazendo. Eu queria continuar ouvindo muito mais aqui de vocês duas, mas a gente está no minuto final. Só mais um minutinho no que ela disse. Só mais. E outra coisa, nós temos hoje a oportunidade de compartilhar nas redes. Eu tenho uma coluna, ela tem a oportunidade, né, de todo o network do TikTok, mas mesmo eu com uma coluna em jornais de expressividade nacional, vai lá na sua rede. Compartilha na tua rede as suas experiências ou, de repente, os seus desafios. Eu acho que tem forma de você colocar, de você externalizar aquilo que, de repente, um outro vai ler e vai te dar um insight que você, de repente, não tinha. Isso também é uma forma de se empoderar e de compartilhar ideias que, de repente, antes você achava que era só para você ou era boba, não tinha nada a ver. Não é. Não é, compartilhe. De repente você está com a ideia da transformação, da inovação, não tem ideia besta, não tem ideia boba. Compartilhe a sua ideia, para que você passe a fazer parte desse grande ecossistema de transformação. Sim, transformação geracional, sim, transformação entre eu e você, sim, transformação entre a escola que você estudou, a escola pública que eu estudei, o estado que você estudou, o país que eu estudei. Compartilhe. Hoje não é mais os mesmos modus operantes. 65% das profissões que existem hoje, amanhã não existirão mais. Compartilhe. Talvez você tenha na sua mente, na sua ideia, ideias que vão transformar o mundo. Compartilhe. Olha, isso Isso aí. que eu Com gostaria essas de palavras, dizer. eu vou agradecer Muito obrigado. vocês duas. Rapidamente, uma palavra que te inspira.
Só uma palavra. Compartilhar. Compartilhar. E você, Gabriela? Eu acho que aprender e desaprender. Eu acho que a gente tem que estar o tempo todo aprendendo e também desaprendendo, porque o mundo está em transformação. Com certeza, continuação constante, e eu sou muito grata de tê-las aqui comigo. Bom trabalho sempre, que vocês continuam sendo essa inspiração para todos nós e particularmente para mim, viu? Diga-se de passagem. Ambição, ação, compartilhamento. Combinado. Sempre. Ótimo. Prazer Fica a estar dica. aqui. Obrigada. Obrigada. Para você que nos acompanha, muito obrigada também por sempre sua audiência. Lembro que pela plataforma digital do Grupo Bandeirante você também pode ficar ligado no Aqui Tem Vaga e pela plataforma de áudio utilizada, o nosso podcast Aqui Tem Vaga. Até o próximo programa.